O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam? Os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem fazer jejum. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos e nós queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Caríssimos, a primeira leitura de hoje, para nós entendermos este episódio em que Samuel vai repreender Saul. Qual foi o problema? O que foi que aconteceu? Nós vamos ver que Saul se defende, né? Não, mas eu obedeci ao Senhor. O que aconteceu é que foi decretada pelo Senhor uma guerra contra os amalecitas. Uma guerra em que essa nação deveria ser riscada da face da terra. E até mesmo os seus animais, os seus rebanhos deviam ser sacrificados, ou seja, deviam ser exterminados. Aos israelitas não foi permitido tomar parte alguma. Não podiam nem tirar o despojo, ou seja, ficar com os bens materiais da nação derrotada, como era o costume das guerras daquele tempo. Então, um povo fazia guerra com outro, o povo que era derrotado era reduzido à escravidão e todos os seus bens, até mesmo os animais, passavam a pertencer ao vencedor. Mas Deus decretou o extermínio dos amalecitas. Tudo, até mesmo as coisas que lhes pertenciam, deveriam ser exterminadas. Mas eis que os israelitas pensaram assim: mas olha, tanto gado, não pode ser assim. Vamos fazer o seguinte: do melhor nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. Vamos oferecer holocaustos. Holocausto era o tipo de sacrifício em que a vítima ela era toda queimada, a oferta era toda queimada, não se tirava nada, não se separava carne, não se separava gordura, tudo era consumido pelo fogo. E eles pensaram assim, por avareza, não é? Por cobiça. Não, nós temos que ter um retorno, fizemos a guerra, o que é isso? Esse profeta deve estar doido. O Senhor não pode ter mandado uma ordem dessa. Mas eis que eles não quiseram obedecer. Não quiseram seguir o que o Senhor tinha dito. Alguém poderá perguntar: mas como pode? Um decreto de extermínio de uma nação inteira? Cadê a misericórdia? Não nos esqueçamos
que corrigir os que erram é uma das 14 obras de misericórdia. Ninguém se assuste se no passado houve necessidade de haver guerras. Guerras que nós chamamos, talvez, com qualificativo de guerras santas. Embora pareça meio estranho, não é? Guerra santa. Como pode uma guerra ser santa? Porque, minha gente, muitas vezes, aqueles que não aceitam a força da razão, aqueles que não acolhem a força da razão, ou seja, a força dos argumentos racionais, têm que se aplicar a eles a razão da força. A razão da força. É como um cachorro. Você passa, o cachorro avança em você e você diz: não, cachorrinho, fique aí. A fera não vai entender racionalmente nada. E aí você precisa, às vezes, se defender, dar um chute. Ou se tem uma bengala, dar uma bastonada no cachorro para ver se ele se aquieta. Já que ele não consegue, ele não cede à força da razão. Então ele tem que ceder à razão da força. Ai, padre, mas... Facts of life, como dizem os ingleses, fatos da vida. Nós não podemos ter uma visão romântica, ingênua da vida. Por isso que no passado, os cristãos tiveram que tomar armas. Por quê? Porque tinham que se defender. Já que a força da razão não era suficiente, então nós temos que apelar para a razão da força. O próprio Jesus teve que usar do chicote, porque os vendilhões do templo, que estavam lá fazendo mercado no templo, não se tocavam de que ali era um lugar sagrado, que não era a praça do mercado estava fora, que eles estavam inadequados naquele lugar. E por isso que corrigir os que erram, que é uma das 14 obras de misericórdia, é das obras a mais abspienta, a mais difícil de ser praticada, porque ninguém gosta de ser corrigido, não é? Mas é necessário. É necessário. Nós falamos que o homem é racional e animal. É o animal racional. O racional a gente educa, mas o animal tem que ser adestrado. Temos que adestrar. E o animal precisa estar na coleira. Porque se você soltar ele da coleira, ele vai animalizar, ele vai bestializar. Então, dito isso, ninguém se escandalize com esses eventos da história do antigo povo de Deus, do povo de Israel. Então, o que está em jogo aqui é a obediência. Há pessoas que acham que podem mercadejar com Deus. Olhe, se você me der isso, Senhor, eu te dou aquilo. Olhe, eu vou cumprir os mandamentos se você me der a bênção. Isso tem nome. Isso é chantagem, não é? Tem pessoas que querem chantagear Deus. Tem outras que não estão nem aí. Eu? E igreja? Domingo a missa? Jejuar? Ajudar os pobres? Confessar os pecados? Imagina! Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é amar a Deus e ao próximo. E quem ama a Deus, o escuta. E quem ama a Deus, escuta e coloca os seus mandamentos em prática. O próprio Jesus nos diz:
Vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus mandamentos. E esse seguir os mandamentos do Senhor, não por temor, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, ou por medo, porque Ele é todo poderoso e terrível é o seu poder, mas por amor. Amor. Porque quando nós amamos a Jesus, nenhum mandamento dele é difícil. Castidade não é difícil. Fidelidade no casamento não é difícil. Ir à missa ao domingo não é difícil. Ajudar os pobres não é difícil. Enxugar as lágrimas dos que choram não é difícil. Vestir os nus não é difícil. Dar de beber a quem tem sede não é difícil. Corrigir os que erram não é difícil. Quando nós amamos a Jesus, nós não esperamos nem que Ele e os outros nos corrijam. Nós mesmos nos corrigimos. Nós mesmos fazemos a nossa autocorreção, o nosso recal. Quando nós amamos a Jesus, aí nós vamos para o Evangelho, essa questão do jejum. Veja que Deus não despreza, e os profetas deixam isso muito claro, as oferendas e os holocaustos. Mas se essas oferendas, esses holocaustos, não vêm junto com o sacrifício de louvor, qual é o sacrifício de louvor? É a obediência aos mandamentos da lei de Deus, minha gente. É isso que é a oferta de louvor. A oferta de louvor é o esforço que eu faço para dominar as minhas paixões desordenadas por amor a Jesus. Então, por amor a Jesus, eu não vou ser soberbo. Por amor a Jesus, eu não vou ser irancudo. Por amor a Jesus, eu não vou ser luxurioso, lúbrico, depravado. Por amor a Jesus, eu não vou ser avarento, cobiçoso. Por amor a Jesus, eu não vou ser guloso, né? Nem glutão, nem anorexo, nem hipocondríaco. Por amor a Jesus, eu não vou ser invejoso. Eu vou louvar a Deus pelos bens que Deus concede ao irmão. Por amor a Jesus, eu não vou ser preguiçoso, eu vou me empenhar, eu vou ser diligente, industrioso, estudioso, aplicado. Não vou ficar protelando as coisas, por amor a Jesus. Então, o jejum, se não tiver como objetivo isto, não vai valer nada. Os fariseus faziam o jejum como uma maneira de apressar a vinda do Messias, do Cristo. Mas os discípulos de Jesus não podiam fazer isso, porque eles sabiam que o Cristo, o Messias, já tinha vindo e estava com eles, e que era Jesus. Os fariseus não reconheciam em Jesus o Cristo, o Messias. Pelo contrário, rejeitavam Jesus. Rejeitavam Jesus. E procuravam todos os meios para provar que Jesus não era o Cristo, não era o Messias. E acusaram os discípulos de Jesus de não seguir os mandamentos, não seguir as práticas religiosas da antiga aliança. E Jesus vai dizer: não, eles não podem fazer jejum agora porque eles estão com o noivo. Você já viu numa festa, você vai, não tem canapé, não tem docinho, não tem refrigerante, não tem vinho, não tem cerveja, não tem suco, não tem coquetel. Por quê? Porque nós estamos fazendo jejum. Você faz jejum. Tanto é que vocês sabem, e fiquem alertas, viu? Porque há pessoas que por desatenção até, às vezes não é nem por maldade, é por desatenção, marca casamento na quaresma. Não pode. Na quaresma é tempo de jejum. Como é que você vai dar uma festa na quaresma? Você faz depois. Lá em São Paulo, quando eu estava à frente da paróquia, um dia chegou uma moça, uma noiva, com a mãe. Aí: padre, eu quero casar. Já marquei o buffet. Quando marca o buffet primeiro, a gente já sabe que o negócio não vai bem. Qual foi a primeira preocupação?
Não foi com sacramento. Eu dizia para minha secretária, casamento que começa pelo buffet, acaba na lixeira, né? Ela, não, padre, não diga isso. Não é que a gente não possa dar a festa, mas a primeira preocupação é: este matrimônio vai separar a honra e a glória do nome de Deus e o nosso bem? Bom, a moça chegou para marcar. Aí, tá bom, dia tal. Olha aí minha filha na agenda. A atendente olhou na agenda. Padre, é sexta-feira da paixão. Eu perguntei para a moça: filha, você quer dar uma festa de casamento no dia da paixão do Senhor? Ela disse, eu não sabia. E a mãe, não é? Padre, me desculpe. Tá vendo? Pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se não houvesse mandamento. Talvez outro mais ousado diria, não, isso não tem nada a ver. Está vendo? Nós não podemos viver assim. Nós temos que cultivar a verdadeira religião. E a verdadeira religião é oferecer sacrifício de louvor a Deus, que é amá-lo e obedecer os seus mandamentos. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes os meus mandamentos. É muito fácil você avaliar se você está sendo amigo de Jesus ou não. Você segue por amor os mandamentos dele? Fico com essa pergunta na cabeça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.